Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No programa de hoje, vamos falar sobre o desembarque do problema do pecado na Terra e como Deus agiu para resolver essa situação. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E é muito bom a cada semana poder estudar a Bíblia juntamente com você. E a nossa gratidão por nos receber em sua casa, onde quer que você esteja, para compartilharmos esses momentos tão especiais na presença de Deus. E eu tenho a alegria de fazer isso na companhia de pessoas especiais que deixaram seus lares, seus trabalhos e vieram aqui à TV Novo Tempo para compartilhar comigo e com você aquilo que eles pesquisaram sobre o tema de nosso guia de estudos. E eu, mais uma vez, vou apresentá-los a vocês. Aqui à minha esquerda está o querido pastor Wellington Barbosa, editor da revista Ministério da CPB. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, alegria estar com vocês participando desse programa. Pastor Alberto Tim, nosso querido professor aqui há muitos anos, agora diretor, do associado, do Instituto de Pesquisa Bíblica, lá da Associação Geral, que é a sede da Igreja Adventista, que organiza as ações da igreja em todo o mundo. Pastor Tim, que alegria receber o senhor mais uma vez. Alegria, a honra e o privilégio é meu de participar com vocês, com esse grupo de amigos aqui e vocês que nos assistem. É um grande privilégio também. Que legal. E aqui à minha direita a professora Anne Guzman, ela é professora de ensino religioso nas faculdades ali adventistas do Paraná. Legal ter você com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar mais uma semana aí com vocês, estudando a Palavra de Deus. Exatamente. Anne, por favor, ora para nós. Com certeza. Oremos. Santo eterno Deus que habita nos altos céus. Pedimos, Senhor, que a sua presença esteja aqui conosco, agora no estudo da sua palavra. Querido Pai, abençoa-nos e nos use. Também abençoe aqueles que estão nos assistindo. Fique conosco, é o que oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, na semana passada a gente falou sobre a origem do problema do mal no universo. Nesta semana, no programa de hoje, vamos entender como esse problema desembarcou aqui no planeta Terra. Como esse mundo que foi criado de forma perfeita, com seres perfeitos, também foi infectado misteriosamente por este problema. A realidade é que aqui nós já temos mais informações para entender. E o capítulo bíblico assim, que nos revela este problema, que é o tema de nosso guia essa semana, é Gênesis capítulo 3. Pastor Tim, esse capítulo ele é central nas Escrituras. Parece que funciona como uma espécie de embrião, porque dali se ramifica toda a história, digamos, a história do conflito. Toda a narrativa precisa de um conflito, para ela se desenrolar. E o conflito da narrativa bíblica é anunciado exatamente nesse capítulo. Exatamente, pastor Vinícius. Os primeiros capítulos de Gênesis são aquilo que as pessoas chamam tecnicamente de metanarrativa. É aquilo ali que praticamente lança o fundamento de tudo. E esse capítulo 3 é fundamental porque fala da origem do pecado e do mal aqui no nosso planeta, ou seja, na Terra. Exato. E, logicamente, nós não podemos resumir a isso e excluir o que a gente estudou na semana passada, porque o ponto-chave é que quando Eva teve esse diálogo, ele teve o diálogo com a serpente. E essa serpente já era o instrumento do mal. Então, a origem do mal no universo não pode ser restrita aqui, porque a serpente já existia. E essa mesma serpente é identificada em Apocalipse capítulo 12 como sendo o diabo, Satanás, etc. Então, não resta a menor dúvida que esse animal foi simplesmente um médium, o primeiro médium que Satanás usou para enganar seres humanos. Exatamente.
Pastor Wellington, é interessante que o capítulo 3 de Gênesis começa aqui na tradução em língua portuguesa com uma conjunção adversativa, mas. E essa expressão ela é utilizada para contrapor ideias. Uma ideia positiva, vamos chamar assim, de um lado, do outro uma ideia negativa. O que tem antes desse mas em Gênesis 1 e 2 é só bênção, né? É o planeta criado, os seres humanos vivendo felizes aqui. São as declarações de Deus para Adão, a aliança com Adão e a humanidade ali, que perpetuaria a vida eterna para Adão e Eva e seus descendentes, caso a aliança fosse seguida. Mas depois do mas, que começa em Gênesis 3, nós temos esse personagem chamado serpente aqui, que foi esse médium que recebeu Satanás ali, e a contraposição da fala de Deus na fala da serpente. Então nós temos aqui, o que a gente encontra é a serpente duvidando do que Deus disse, dizendo o contrário e levando a humanidade, primeiro casal ali, ao pecado a partir dessa tensão entre as falas de Deus e de Satanás. É curioso nós observarmos como ele distorce de maneira muito sutil. Aliás, algo que precisa ficar muito claro para todas as pessoas é que Satanás, ele é muito sutil. E dentro dessa sutileza ele enreda as pessoas. Né? Então, a gente vai observar como ele aborda Eva, né? De uma maneira muito sagaz, como o próprio texto diz aqui, né? Gênesis 3, é muito sagaz. A primeira coisa que chama a atenção é como ele se dirige à mulher. Primeiro ele questiona a motivação de Deus, né? É assim que Deus disse? É desse jeito mesmo, né? Será que é assim que Deus quer que vocês sigam, que vocês sirvam, que vocês obedeçam, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aqui existem alguns pontos. Primeiro, esse questionamento em relação à motivação divina. O segundo, ele não se refere a Deus com o nome da aliança. Todo o relato que nós temos no capítulo 2, nós vamos ter, né, disse mais o Senhor Deus. Então, o Senhor, como nós encontramos aqui, e aqueles que estão nos acompanhando com a Bíblia aberta, né, vai estar tudo em letra maiúscula, né? O Senhor, Deus, né? Essa palavra Senhor em letras maiúsculas representa o nome de Deus na aliança, Yahweh. Né? Então, toda a narrativa e o próprio verso 1, né, Moisés, ao escrever, ele diz, né, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus... Então, veja que ele está utilizando a nomenclatura da aliança. Mas Satanás, ele diz assim, é assim que Deus disse. Então, ele já quebra um pouco essa questão do Deus da aliança. Né? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, veja, não foi isso que Deus disse. Deus disse que poderiam comer de toda a árvore, exceto uma. Na verdade, aqui ele inverte a jogada. Então, vocês não podem comer. Então, de um lado, é Deus dizendo, vocês podem comer de todas, menos dessa. Da outra, é Satanás dizendo assim, olha, vocês não podem comer de nenhuma. Foi isso que Deus disse? Então, olha como é que com sutileza ele começa a enredar Eva dentro dessa conversa. Depois, ele tira a questão do comer livremente, porque no verso 16 do capítulo 2, Deus diz, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, Deus de abundância, né? Um Deus que é generoso. Aqui ele distorce o caráter de Deus, dizendo assim, não, Deus é restritivo. Deus não quer que vocês comam de nada. Então, olha como é que ele vai torcendo, né? Um outro ponto, na ordem que Deus dá, ele dá uma ordem no singular, né? De toda árvore do jardim comerás, tu comerás livremente. Mas aqui, ele vai fazer o quê? Não comereis, plural. Então, ele vai criando uma narrativa, né? Ele vai distorcendo, ele vai se insinuando, ele vai colocando nas palavras de Deus uma má intenção que faz com que Eva pare e pense, epa, não é bem assim. Não é bem assim. Mas ao mesmo tempo que ela fala não é bem assim, ela já está envolvida no diálogo. E agora, a sementinha que ele precisava lançar, ele consegue. E agora a gente segue, né, com essa, vamos dizer assim, com a maneira como ela reage a isso. Você sabe que tem uma coisa que você destacou que é muito importante, que deve acender nosso alerta aqui. Satanás aparece aqui na Terra
para introduzir o pecado no mundo usando a palavra de Deus. Então ele não aparece aqui como um antagonista declarado. Ele aparece como alguém que vai sagazmente, sutilmente usar aquilo que Deus disse. Esse alerta é importante para a gente pensar, porque o conflito que começou lá no Éden e é descrito em Gênesis 3, ele se desenrola na história da humanidade e ele nos afeta. E os princípios do conflito lá, eles estão presentes no nosso dia a dia, nas manifestações do conflito aqui. Isso significa o quê? Que ele continua usando a mesma estratégia. Distorção. Ele continua usando a distorção da palavra de Deus. Porque ele sabe que se ele aparecer como alguns pensam, né? Vermelhão, com 2 chifres, com, não é, ali, o tridente na mão, Cheiro de enxofre. fedendo a enxofre, as pessoas vão correr. Então, é mais fácil enganar usando aquilo que Deus disse. E ele continua fazendo a mesma coisa. Infelizmente, tem muita gente com a Bíblia aberta na mão hoje, nos púlpitos de muitos lugares, distorcendo aquilo que Deus disse, para enganar as pessoas. E as pessoas, às vezes, usando a palavra de Deus, estão se opondo a Deus, às vezes, sem perceber. Né? Uma outra tática que Satanás usa as pessoas acreditarem que Deus não existe, né? Deus é um mito, né? Hoje em dia isso está muito em alta, vamos dizer assim. Que Deus é uma força, está dentro de mim, eu posso ser um Deus, né? Então, distorcendo a palavra o tempo todo, é assim que ele tenta persuadir o homem. Né? É verdade. Dentro disso que a professora Anne está colocando, pastor Tim, tem muita gente que olha para esse relato aqui de uma forma um pouco cética, às vezes até achando que se trata de algo meio que mitológico e tal. Como a gente deve ler Gênesis 3? Por favor, professor. A sua pergunta é extremamente relevante, talvez mais do que a gente imagina. Porque, em realidade, dentro do mundo teológico, há uma tendência de considerar, principalmente Gênesis 1 a 11, como sendo não histórico, como sendo um relato teológico, ou até, se você quiser, um pouco mais longe, mitológico. E, nesse sentido, então, você não toma tudo a sério como tal. Agora, se você levar em consideração que a maneira como esse relato, e eu gosto muito disso, como o restante da Bíblia se refere ao relato, você não vai encontrar em nenhum lugar do cânon bíblico qualquer alusão a esse relato como simbólico. Isso é uma releitura da Bíblia. Os profetas posteriores, escritores do Novo Testamento e até Jesus mesmo se refere a tudo isso, incluindo a queda, como sendo um relato histórico. Então, eu não vejo nenhuma razão, se você segue uma hermenêutica onde é a Bíblia que fala para mim e não eu que faço uma releitura bíblica da minha conveniência, da minha cultura, do que eu acho mais interessante, que é tão popular hoje, eu não tenho como fugir do lado de que isso é um relato histórico. Ou seja, que as coisas aconteceram dessa maneira mesmo. Se não foi assim, agora é óbvio que toda a hermenêutica ou releitura alternativa, ela é atrativa. Senão ninguém entraria naquela canoa. Tem um ponto que é interessante ali, que eu gostaria de destacar nesse lado que você levantou. Humanamente falando, da lógica humana, a palavra da serpente era mais lógica do que a de Deus. Porque Deus falou ali, e veja, num mundo perfeito, sem pecado, ele estabeleceu limites. Então aquela história de é proibido proibir, não vale muito, porque até ali havia restrições. Então o que Deus diz? No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A morte era desconhecida no mundo. Quando a serpente vem e diz, não vai acontecer isso, ela era lógica, porque em realidade, usando o método científico, o empírico, não tinha como comprovar a existência da morte. Era uma coisa completamente ilógica. Então, cuidado com isso, porque a verdade, a palavra de Deus, nem sempre é lógica.
Eu costumo dizer que nem tudo que é verdadeiro é lógico e nem tudo que é lógico é verdadeiro. E isso está bem claro, evidente aqui nesse texto. Muito interessante esse ponto, porque, de fato, Adão e Eva, especialmente Eva aqui, que é a personagem que está dialogando com a serpente, não poderiam nem imaginar o que significava o conceito de morte, né? Porque eles não tinham vivenciado isso, eles não sabiam o que significava. Então, pela experiência, de fato, a palavra da serpente parecia mais lógica. Não a mesma coisa, pastor, do que o de... Pensamos juntos, exatamente. O dilúvio. Por que devo eu crer nesse indivíduo doido aqui? Nunca choveu, né? Não. É verdade, muito interessante isso. Então, eu acho que a aplicação desse ponto que o senhor está mencionando é, olha, nem sempre aquilo que a gente não sabe por vivência significa que não existe. A gente precisa aprender a confiar no que Deus disse, porque Deus sabe de coisas que a gente não conhece. Quando Deus estabelece seus limites, seus princípios, Ele faz para o nosso bem. E faz bem confiar nisso. Quando a gente questiona isso, a gente se coloca em maus lençóis. Na verdade, nem tudo que a gente viu já, né, que a gente não viu, a gente não precisamos crer. E, na verdade, também nem tudo que a gente vê, a gente tem que acreditar que aquilo é a realidade, né? Porque os nossos olhos também podem nos enganar, né? Exato. Aqui, no caso, Eva nunca tinha visto a morte, então ela achou que não poderia existir. Achou que não existiria. Mas, às vezes, a gente vê coisas, mas nossos olhos podem nos enganar. E nem sempre o medicamento que é mais gostoso é o que eu preciso, né? Muitas vezes é diferente até, né? Eu acho que a gente precisa ter fé, que é crer no que Deus disse e ponto. E a gente vai ser abençoado. Que legal estudar a Bíblia, não é? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero apresentar para você este material, este guia, que é a base da nossa discussão aqui toda semana. Esse material, guia de estudos da lição da Escola Sabatina, tem me abençoado há muito tempo. E eu quero que ele abençoe sua vida também, especialmente nesse trimestre, sobre esse tema tão importante. Você precisa saber o que Deus diz sobre o tema da morte, porque todos nós temos que nos deparar com esse problema e precisamos saber aquilo que está revelado na palavra. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse material e se aprofundar nesse tema tão importante que está aqui nesse guia, você já sabe. É só acessar cpb.com.br. Nosso programa vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Eu tenho uma dica para você. É muito bom pesquisar sobre aquilo que Deus disse em sua palavra. Tem muita gente por aí falando sobre a Bíblia e é importante que você saiba exatamente o que a Bíblia diz. Pensando nisso, a Rede Novo Tempo desenvolve revistas que vão auxiliar você para compreender a Palavra de Deus. E eu tenho a alegria de apresentar a você este material que é novo, que é uma grande bênção mesmo. O tema é a procura da verdade, o título aqui. Se você tiver esse material, você vai discorrer ou vai percorrer por todas as doutrinas importantes da Palavra de Deus e vai descobrir como este guia aqui vai apontar para a Bíblia. Você vai descobrir e se aprofundar na Palavra de Deus. Então, temas como a Bíblia, sobre o próprio Deus, sobre Jesus, o tema do nosso guia de estudos dessa temporada, a morte, um santuário no céu, um juízo que Deus estabeleceu, um dia especial de guarda. Qual que é o dia? É sábado ou é domingo? Essa revista vai apontar você para a Bíblia e você vai descobrir. Então, eu quero recomendar que você tenha esse material. Como você faz para receber esse material na sua casa? É simples, é só você mandar uma mensagem nesse número aí, é uma mensagem de WhatsApp. E nós vamos coletar a sua mensagem, você vai receber aí um cadastro rápido, você preenche rapidinho e aí você recebe esse material sem custos. É importante destacar que o material não tem custo para você, mas custou o amor de gente que doou para a Rede Novo Tempo. Os Anjos da Esperança doaram
os seus recursos para que nós pudéssemos produzir esse material e enviar para você sem que você pagasse nada. Então, nossa gratidão aos Anjos da Esperança e convidando você também a participar dessa rede maravilhosa de anjos que abençoa o mundo com a esperança, tá bom? Então, quer receber essa revista? Já sabe, é só mandar uma mensagem nesse WhatsApp aí, que nós vamos mandar com muito carinho esse material para você. Bom, no bloco anterior, a gente estava conversando sobre esse tema do desembarque do problema do pecado aqui no nosso planeta, e a gente sabe que o efeito maior disso é a morte, esse elemento inconveniente com o qual todos temos que lidar. Agora, professora Anne, esse problema chegou aqui porque Satanás questionou as ordens de Deus, as palavras de Deus. E, infelizmente, o primeiro casal, Adão e Eva, acreditaram nesse questionamento. Mas ali na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, havia um teste, uma prova de obediência. Infelizmente, eles não... Pois é, eles não passaram nesse teste, né? Porque ali, no Jardim do Éden, aquela árvore, o fruto não tinha mal nenhum no fruto, era um fruto. Mas era justamente um teste de obediência que Adão e Eva teriam que passar, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou com o intuito de manifestar a sua glória através desse relacionamento que Ele teria de companheirismo entre Deus, né, a divindade e a humanidade. E ali, naquele teste, naquele momento, Eva não passou no teste, quebrando, assim, esse relacionamento direto que ela teria. Mas não acaba por aí, né? O bom é que não acaba por aí. Tem esperança, né? Tem esperança. Interessante, né? Porque Deus havia restringido aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e como o pastor Edson destacou no bloco anterior, havia liberado todas as outras. E ele restringiu aquela árvore, e a consequência da quebra desse mandamento era que o ser humano experimentaria o desconhecido, né, a morte, como nós dissemos. E aí, pastor Tim, a história da humanidade parece que vai, né, nesse diálogo. E Deus fala, não morrerás se desobedecer. Morrerás se desobedecer, e Satanás diz o contrário. Não, pode desobedecer à vontade, porque não morre, né? Em realidade, nós temos, ao longo da história humana, esse conflito, eu diria grande controvérsia, o grande conflito entre a palavra de Deus, a palavra de Satanás, sempre, mas esses dois elementos, eles se perpetuam. Então, a história do conflito entre o morrer e o não morrer, ou a mortalidade do ser humano e a imortalidade da alma, é algo que se propagou ao longo da história humana. Então, isso aqui simplesmente não foi um caso isolado, mas ecoou ao longo da história humana. Agora, você tem inúmeras teorias nas religiões do mundo, nos povos nativos e tal, mas eu creio que dois merecem ser considerados. Um deles é a religião egípcia. E não se esqueçam que o povo de Israel peregrinou lá e esteve exposto. Se você um dia visitar o Egito, é incrível. Pelo menos na minha perspectiva, praticamente quase toda a arquitetura do Egito antigo era como resolver o problema da morte. As pirâmides eram urnas mortuárias. Você tem o sistema de embalsamamento para que quando o espírito retornasse, eu não vou entrar nos detalhes porque poucas religiões eu considero tão complexas no seu enunciado como a religião egípcia. Mas o espírito voltaria, podia voltar, e para identificar a múmia, que tinha que estar o mais perto possível da realidade do ser humano. Você tem um livro que eu não recomendaria a leitura, mas simplesmente em termos de pesquisas, eu dei uma olhada, o livro dos mortos ali, para ver como eles colocavam isso de uma maneira incrível. Era sistematizado um ritual, não é, para o problema da morte. Totalmente. Né? Então, como o sol, por exemplo, como o sol se punha, ia para o mundo dos mortos, assim dito, e depois ressurgia de novo no dia seguinte, né? Passada a noite,
a alma do ser humano morto também podia ir a vaguear por ali e retornava de novo para dentro da múmia. Então havia aquela comunicação entre uma alma imortal e tal. E lógico, tinha duas almas, até uma com uma dimensão mais social e outra mais pessoal. É muito complexo, mas você tem um exemplo clássico e que forjou o cristianismo tradicional pós-apostólico, que foram as obras aliás, o pensamento de Sócrates como registrado por Platão, nos seus diálogos e tudo. Na República ele diz claramente que a alma é imortal. E você tem dois livros, principalmente você tem o livro Fédon, da alma, e o outro que também trata da questão, o Fedro, do Belo, onde está o pensamento exatamente sobre isso. Praticamente toda essa ideia de céu, inferno, purgatório, um juízo imediatamente após a morte individual e não só final, e até a questão da experiência da quase morte é relatada aqui dentro. Né? No final do livro A República você tem a experiência de um soldado lá que passou por algo semelhante para dizer. Então você vai ver que o pensamento praticamente do mundo, você pode dizer, bom, mas isso aqui foi simplesmente, são alegorias ou são coisas assim, sim, mas forjou o pensamento religioso, inclusive do cristianismo tradicional. Olha, isso é muito importante porque revela como esse capítulo, Gênesis 3, realmente ele é fundamental, tanto para a Bíblia quanto para a humanidade, né? Porque ele começa exatamente com o questionamento a respeito do que Deus disse sobre a morte. Deus disse que o ser humano morreria em decorrência da desobediência. E Satanás, por sua vez, disse que não morreria. Isto é, ele estava eliminando as consequências do pecado. Na realidade, ele estava estimulando as pessoas a continuarem em sua desobediência, porque não haveria uma restrição ou não haveria alguém que faria um acerto de contas com eles a partir das escolhas erradas que fizeram, né? Então isso é muito importante porque você mostrou aí na filosofia grega, aliás, antes, na antiguidade egípcia, a filosofia grega e a própria influência desta visão a respeito da morte no cristianismo tradicional. Então é importante a gente saber que isso aí não é a Bíblia. Essa não é a visão da Bíblia. A Bíblia tem uma visão diferente. E é muito clara a visão da Bíblia. Não morrereis. A antiguidade egípcia e outras antiguidades, aí, religiões antigas. A filosofia grega e o cristianismo distorcido vão dizer o contrário do que a Bíblia diz. Não, certamente não morrereis. Porque quando você morre no corpo, a sua alma permanece, vai para algum lugar. E logo no terceiro capítulo da Bíblia, Deus disse exatamente o contrário. E essa expressão ali, é certo que não morrerás, ela parece que foi ecoada cada vez com uma voz mais audível, com maior eloquência e com todo tipo de diferentes alternativas. Você não gostou outra, tem outra. Então você tem um rico menu de teorias, de expressões da imortalidade da alma disponível para todas as pessoas e todos os gostos. E Satanás ele foi muito astuto, né? Muito esperto, porque o homem ele não foi criado para morrer. Então essa possibilidade de não morte, ela aquece o coração de alguns, Sim. né? Então o Satanás ele utilizou isso e ele esparramou isso para muitas religiões. E aí a pessoa vai naquela religião que não está baseada na palavra de Deus, porque certamente morrerás, e ela consegue encontrar uma resposta para o sofrimento dela, porque ela perdeu um ente querido, então agora, ok, ele não morreu, ele está em algum um plano melhor, até superior, né? Imagine você ter, numa sessão mediúnica, poder encontrar, ver a pessoa e falar com ela, né? Isso é extremamente sedutor. Além do fato que você mencionou, né, que isso diviniza a humanidade. Eu acho que esse foi o grande ponto da tentação. Porque quem é eterno? É Deus. E é claro que nós poderíamos viver para sempre também em obediência a Ele.
Mas o que Satanás está dizendo é o seguinte, olha, você pode desobedecer porque você vai ser igual a ele, ou seja, você não vai morrer. Essa morte que você experimenta, que vocês veem, isso aí é só uma passagem de plano. Na verdade, você continua vivo. Isso torna o indivíduo independente de Deus, porque ele vai viver a revelia do próprio Deus. Então, é muito importante a gente pensar que a Bíblia diz, olha, tem consequência e é a morte. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos de obedecer a Deus e fazer o que é certo enquanto nós estamos vivos, porque nós não vamos ter uma oportunidade posterior. Né? Eu gostaria de destacar um ponto, né, que eu acho que é muito importante para nós. Toda essa sedução, a gente pode dizer assim, né, Satanás ele vai seduzindo, e a tentação ela vem a todos nós. A grande questão é como nós respondemos à tentação. Né? Eu vou fazer aqui um paralelo entre o que aconteceu com Eva e o que aconteceu com Jesus no deserto da tentação. Porque lá ele também utilizou uma estratégia de paráfrase, de distorção do que estava escrito na Bíblia para tentar fazer com que Cristo caísse. No bloco anterior eu falei um pouquinho da maneira como ele abordou Eva, e agora olha como ela responde. E aqui a gente tem que parar e prestar atenção para saber se de alguma maneira a gente também não tem, em alguns momentos, caído na tentação porque a gente tem se permitido ser enredados. Né? Então, Satanás ele se apresenta, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Agora olha a resposta da mulher. Primeiro ponto que chama atenção aqui é que ele criou ele distorceu e ela não contrapôs de imediato. Ela poderia ter, naquele momento, ela poderia ter dito assim, não, Deus não disse isso. O que Deus disse foi isso. Acabou a conversa. Como Jesus fez no deserto da tentação. Né? Então, Jesus, ele responde, está escrito. Ele vai e se apoia estritamente naquilo que Deus disse. Mas aqui não, aqui ela entra nesse jogo de paráfrase. Né? Então, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Veja que aqui ela não vai falar que pode comer livremente, que pode comer de todo o fruto. Então, ela já entrou dentro, ela já está dentro da conversa de Satanás, daquilo que ele sugere. Usando a mesma estratégia dele. Né? Exato, ela entrou no mesmo nível que ele. Né? Então, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, então veja, Deus, ele é específico em dizer, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, já não é mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a essência. O teste era o conhecimento do bem e do mal. Aqui ela distorce, ela diz assim, não, é a árvore que está no meio do jardim. O problema da árvore não era estar no meio do jardim. A questão é, essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui ela ignora o ponto fundamental que estava relacionado com aquela árvore. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, olha que interessante, ela não usa o nome da aliança. Toda a narrativa, o Senhor Deus, ela responde no mesmo nível que Satanás. E aí ela diz, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Veja que Deus não disse do toque. Então ela já apresenta um elemento interpretativo. E por fim ela diz, para que não morrais. E aí ela ignora o que diz respeito, que é o fundamento daquilo que está no entorno ali, a morte. Né? Então, ela suaviza a questão da morte. E aí nós temos o problema. Agora, tem um pensamento de um autor americano que eu gosto muito, que diz assim, é muito mais fácil evitar a tentação do que vencer a tentação. O plano de Deus é que Eva não tivesse se exposto à tentação. Aí você está numa situação difícil. Né? Nós podemos evitar a tentação cercados pela palavra de Deus. Que bênção poder estudar a Bíblia, né? Então continua com a gente. Não sai daí, a gente volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a palavra de Deus. E eu sempre falo da importância dos comentários, dos bons comentários. E a cada temporada a gente tem um comentário escrito especialmente para ampliar o conhecimento
do nosso guia de estudos. Isso favorece a você que é um pregador da palavra de Deus, você que é um professor na escola bíblica dominical, por exemplo, professor na escola sabatina, você que tem um pequeno grupo na sua casa. Olha, a gente precisa ensinar a Bíblia para as pessoas, mas às vezes a gente está lidando com pessoas que têm conhecimento e não só por isso, a gente precisa transmitir o conhecimento verdadeiro da palavra. E os comentários nos ajudam, especialmente porque esse aqui, eu conheço o autor, é gente boa, ele se aprofundou nesse tema e ele trouxe elementos, subsídios para o guia de estudos. Ele mesmo disse para mim, olha, não repeti nada que está aqui na lição, apenas ampliei. Eu trouxe o elemento bíblico que já está na lição, mas também fui buscar em outra literatura. Então você vai ser enriquecido com esse material aqui. Certamente você vai aprender muito e quando a gente aprende, a gente pode transmitir. Então, está aqui a dica para você. Você já sabe, você encontra em cpb.com.br. Deus disse que no dia em que dele, ou do fruto, comerdes, certamente morrereis. No dia. Mas Adão comeu e não morreu. E como é que você sai dessa agora? E ainda se tornou longevo mais de 900 pois anos olha aí. no texto bíblico. Em realidade, eu creio que a sentença foi muito clara. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, a sentença foi dada imediatamente, mas a execução da sentença eu entendo que foi postergado porque a misericórdia de Deus interveio e se sobrepôs a essa sentença e postergou a execução da sentença. Então, não é dizer que eliminou, porque se tivesse eliminado a sentença, então, obviamente, Deus teria falhado, teria sido mentiroso no caso, mas a misericórdia postergou a execução disso e é o que o próprio capítulo coloca de maneira clara nas partes finais. Tem um ponto também associado a isso, é que a morte também é um processo, né? Já começou a morrer. Começou. Infelizmente, o processo do envelhecimento nos lembra um pouco da realidade da morte, né? Às vezes, quando a gente é jovem, a gente pensa que a gente vai viver para sempre, né? Mas quando a gente começa a olhar no espelho, e eu, de vez em quando, olho e vejo uns cabelos brancos aí, me lembrando que... Caramba, e o que eu penso, então, no meu caso? Esses cabelos brilhando aí, né? Bom. Não, mas o senhor é um caso assim à parte, porque tem muitos anos que a gente conhece, né, pastor Wellington? E com a mesma energia, com a mesma alegria, e que Deus seja louvado por isso aí. Tem que dizer pra gente onde é que tem essa fonte aí de tanta energia. Continua falando, estou gostando. Mas a realidade é que a gente não é eterno, né? E ali, no dia que dele comerdes, certamente morrereis, ele começou a morrer. Ellen White descreve isso, ele viu as folhas caírem das árvores, né? Ele teve que, ele mesmo, tirar a vida de um animal, que foi o sacrifício, que proveu para ele as roupas, simbolizando a justiça de Cristo e a salvação que ele receberia. Então, ele viu o processo da morte. E nós somos lembrados disso também com o processo do envelhecimento. Nós infelizmente, vamos morrer. Agora, professora Ania, veja, a morte é a consequência última final, né? do problema do pecado e da desobediência. Mas o texto de Gênesis aqui nos mostra que há consequências associadas, paralelas, aí também interagindo, né? Bom, o pecado afetou o ser humano em todas as suas áreas, né? A primeira delas, a gente vê que afetou o relacionamento dele com o próprio Deus. Porque ali no texto diz que Adão e Eva se esconderam quando ouviram a voz de Deus, porque eles estavam com medo. Então, a gente já vê que aí já afetou esse relacionamento que eles tinham antes do pecado. O que eu acho interessante é que eles se esconderam de Deus, né? É possível a gente se esconder de Deus? É uma ilusão. É uma ilusão a gente... Pelo menos tentaram, né? Tentaram. Né? Eles sentiram vergonha, que foi um outro ponto, que algo pessoal, né? Afetou o relacionamento dele com ele mesmo. E ele disse, né? Nós estávamos nus, por isso que nós nos escondemos. Eles não estavam nus, eles estavam com folhas
de figueira, mas eles estavam nus moralmente. Então, eles acabaram tendo vergonha disso. E aí, então, tiveram as acusações mútuas, um jogando a culpa no outro, né, ali. E a dor, o sofrimento, a natureza, a terra conseguiu ver o resultado desse pecado, que as flores murcharam, né? E Ellen White, que é uma escritora, ela diz que quando as folhas murcharam, Adão e Eva choraram mais do que uma pessoa hoje choraria quando um ente querido venha falecer. Então, veja a grandeza desse pecado, né? Qual foi essa consequência enorme para nós. Às vezes a gente não vê isso porque a gente já nasceu no mundo de pecado, mas imagina se a gente tivesse vivido no mundo perfeito, né? Se nós tivéssemos nascido no Jardim do Éden. Na frente da minha casa tem um manacá, que é uma árvore que dá flores brancas e que elas vão ficando roxinhas, né? E vai ficando aquele contraste bonito entre as duas, né? Então vai saindo a flor branca e depois ela fica muito bonito. E agora no inverno ele floresce. E esses dias eu olhei que já as flores caíram. Eu fiquei pensando, poxa vida, por que não fica aí enfeitando aqui o jardim para sempre? E aí você colocou, né? Imagina Adão vendo aquele jardim que o próprio Deus tinha plantado, que jardim nenhum do mundo, por mais belo que seja hoje, conseguiu igualar. E ele viu o processo de morte em curso ali. Isso deve ter sido muito doloroso mesmo para ele. É uma consequência do pecado. Agora, teve uma consequência que você abordou também, que é essa desunião entre o próprio casal ali, né? Eu fico pensando que, na realidade, além de ser uma consequência, isso já fazia parte de uma estratégia do próprio Satanás. Quando ele abordou a mulher, em realidade ele queria colocar a mulher contra o marido ali, de certa maneira. Estava em jogo o processo ali de quem que vai dominar, de quem que vai ser o senhor da relação ali, né? Porque lembra que ali os dois, eles são a humanidade. Então é quem que vai mandar na humanidade? É o homem ou é a mulher? E sabe, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu gosto de pensar que o que está em Gênesis 3, no início, ele aparece em toda a história da humanidade e ele aparece no final. E nós estamos vendo essas mesmas coisas. Essa questão do espiritismo, a imortalidade da alma, e muito enfatizada hoje em nossos dias, é um tema que está aqui. E também esta consequência, parte da estratégia de Satanás, de desunir a humanidade, especialmente entre homens e mulheres. Deus criou para ser igual, para estar em harmonia plena. Foi Satanás que criou a desavença entre homem e mulher. E nós não deveríamos ouvir o eco da voz da serpente hoje, seguindo ideologias que pretendem desunir aquilo que Deus criou para ser junto, para ser igual. O pecado, ele afetou o relacionamento horizontal e vertical, né? Sim. Em todos os aspectos. A gente também pode ver isso quando a gente vai ver a morte de Abel. Deus utiliza a mesma coisa que ele utiliza, né? As mesmas palavras que ele utiliza ali com Adão e Eva, ele utiliza. Onde está o seu irmão? Ou seja, primeiro, onde que você está? E depois ele pergunta, onde está o seu irmão? Ou seja, o relacionamento social também ali ele é afetado, né? Algumas pessoas procuram trazer para dentro do texto bíblico o princípio da evolução, evolucionismo em si. Só que o texto bíblico não provê espaço para isso, porque o texto diz bem claramente que foi pelo pecado que veio a morte. Se você colocar dentro do texto bíblico o processo evolutivo, no caso, as camadas geológicas ali, você tem que admitir que a morte já existia antes do pecado, porque as formas mais primitivas de seres já morreram antes, até que finalmente vem isso, e que é completamente antagônico ao princípio que morte é decorrência do pecado, e pecado começou ali. Acho que é algo que a gente sempre precisa lembrar. Nós, muitas vezes, não temos levado a sério as implicações do pecado na dimensão humana. Porque o pecado, a professora Anne, ela mencionou, né, a questão do relacionamento com Deus, do relacionamento com as pessoas, do relacionamento com a natureza, do relacionamento consigo mesmo. Então,
algumas pessoas, elas acabam querendo normalizar questões que são contrárias às Escrituras, porque elas não conseguem ter uma dimensão correta do que é o pecado. De que o pecado, ele distorce a nossa autoimagem, ele distorce a nossa maneira de nos relacionar. Então, é sempre importante a gente se lembrar o seguinte: mas foi assim, Deus me fez assim. Não. Não é assim que funciona. A maneira como Deus fez está revelado nas Escrituras. Tudo aquilo que está em divergência com as Escrituras não foi como Deus fez, é consequência do pecado. Então, agora, o que vai normatizar o quê? Eu acho que essa é a pergunta. Nós vamos nos submeter a quê? A palavra vai se submeter à minha vontade, e aí eu posso fazer um malabarismo que for como Satanás fez, para tentar acomodar a palavra àquilo que eu acho que é certo, ou eu vou ser quebrantado, vou ser moldado, transformado pelo Espírito para me adequar à palavra. Então, isso tem que ver com uma noção clara do que é o pecado. Muitas pessoas perderam isso. Mas ali entra em cena uma coisa muito interessante. Por exemplo, Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades ou o vosso pecado faz separação. Agora, a função do Evangelho é exatamente reunir aquilo que foi separado, em todas as suas dimensões. A palavra de Deus tem um poder transformador, doador de vida, física, espiritual e tudo mais. Afinal de contas, não foi o poder de Deus que criou o mundo, trouxe o universo à existência. Agora, se eu minimizo o poder transformador da palavra de Deus pelas minhas filosofias e ideologias pessoais, eu posso parecer um indivíduo realmente iluminado, né? Um indivíduo que está além do que meramente o texto bíblico diz. Só que eu perco essa dimensão. Eu gosto de enfatizar esse ponto. Como foi no início, vai ser no final. Começou com ele distorcendo a palavra de Deus. E essas distorções hermenêuticas, vamos chamar assim, de interpretação da Bíblia que a gente está vendo hoje e que estão assaltando o cristianismo, elas são, na verdade, o eco da voz da serpente lá atrás. A gente precisa ficar atento a isso, não é? A Bíblia, ela é muito clara e, com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos entender exatamente aquilo que Deus disse. E nós não precisamos impor as nossas vontades, os nossos gostos, as nossas ideias e as ideologias que estão aí sobre o texto. Você disse, né? Quem é que vai ser mais importante? E a resposta é óbvia, né? É a palavra de Deus. Parece óbvia a resposta, né? Mas hoje não está sendo tão óbvia assim. As pessoas estão seguindo suas próprias ideias e estão batizando, entre aspas, suas ideias com malabarismos de interpretação da Bíblia, né? Agora, pastor Tim, Deus poderia ter deixado a humanidade à mercê de si mesmo, porque já tinha avisado, inclusive, que eles morreriam, né, se desobedecessem. No entanto, nós temos um texto na Bíblia, Gênesis 3,15, que é uma espécie de verso áureo das Escrituras, né? Os teólogos chamam de proto-evangelho, o evangelho antes, né, do próprio anúncio definitivo. Como é que Deus lidou com o problema do pecado aqui, especialmente nesse texto, pastor? Veja, antes de ele fazer essa enunciação, ele toma a iniciativa e busca Adão e Eva e pergunta: onde vocês estão? Alguns dizem que Deus não sabia. Sabia sim, mas era uma questão de conscientizá-los de onde eles haviam se colocado, né, na situação. E aí, naquele desespero todo, que numa situação tão dramática, Deus enuncia esse texto que é de uma profundidade incrível. Ali fala do prometido Messias, que entraria em cena e teria uma disputa com essa serpente ali terrível e tudo. Mas Deus, em sua misericórdia, também diz uma coisa ali: porém, inimizade. Okay. Esse termo inimizade é fundamental, porque a queda do ser humano foi total, não foi parcial, como algumas pessoas dizem, não, caiu um pouco e tudo. Não, foi total. O ser humano permaneceria em estado de eterna alienação de Deus, sem capacidade nem de ouvir o convite à salvação, porque estava alienado de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, colocou na natureza humana, não algo natural, mas algo colocado por Deus, essa inimizade que permite que o pecador aceite o convite da salvação. Entre parênteses, pastor, isso para todas as pessoas, não para alguns, né? Não, para todo ser humano.
um ato da graça de Deus. Mas ele não só coloca isso que nos ajuda no nosso desespero, na nossa condição ali, mas ele promete a salvação ali através do Messias. E não só isso. Deus depois vem e ilustra isso com o primeiro sacrifício. Porque, lógico, o termo original em hebraico ali, para essa questão de vestir. Pelo menos alguns comentaristas dizem que ele é usado, esse termo vestir, para reis e para sacerdotes. Ali foi o primeiro sacrifício, porque se ele usou peles de animais, o animal deve ter sido morto. Claro. E aquilo foi a ilustração daquilo que ocorreria ao longo do Antigo Testamento, culminando na morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado trouxe consequências trágicas para a humanidade, foram descritas aqui, mas Deus em Cristo resolve essas consequências e nos dá o direito ou o privilégio de nos livrarmos delas definitivamente pela sua graça. Hoje o convite da salvação está chegando a você. O Evangelho está sendo proclamado em sua vida. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não ouça o eco da voz da serpente. Permita que o Evangelho transforme você e você será muito feliz. Esta bênção está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até lá.